A nossa enquete, Trajano, duvido que você sabe como está. Como você imagina que esteja? Corinthians ganhando. Não, claro. Se o Corinthians estiver ganhando, eu paro. Não é possível. Claro. Não pode estar ganhando. Eu paro. Aliás, antes de responder a enquete, chegou aqui uma mensagem para a gente falar no programa que vem de Montevidéu, assinado por José Morica. Arriba, Uruguai. Acabou de chegar aqui uma mensagem. Então, voltando à enquete, deve estar ganhando o Palmeiras, em segundo o Corinthians, em terceiro o Botafogo e o Inter em quarto. Olha, Trajano, eu diria que você, como diria um amigo meu, errou na mosca, viu? Errou que beleza. Tudo. Que beleza. O que impressiona mais, a queda do Botafogo, 32%. A campanha do Inter, 28%. Muito bem. A reação do Corinthians, 23%. Ou o Palmeiras rumo ao tri, 17%. É assim que está a nossa enquete. Você viu a minha resposta de cabeça para baixo, de ponta cabeça, você entendeu? Já chegamos à metade da nossa meta de likes. E agora sim, vamos falar um pouco mais do Corinthians, que em campo vai fazendo o que está fazendo. O Mauro César, eu vou com você. Vai classificar para Libertadores. O Corinthians está fazendo agora o que já deveria estar fazendo há mais tempo, né? A gente não pode perder assim, até eu respondi um colega da Argentina lá que veio no Twitter com uma agenda positiva. O Ramon Dias, trabalho extraordinário, uma pinóia. O Corinthians ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento, contratou quase 20 jogadores, tem um dos elencos mais caros do Brasil, mais caro atleta do futebol brasileiro, mais caro reserva do futebol brasileiro, possivelmente, o Coronado. Os dois juntos ali, o Memphis e o Coronado, se soma o que os dois custam por mês, dá mais do que os 11 titulares do Racing, campeão da Sul-Americana, que eliminou o Corinthians. Jogou contra o Flamengo com um jogador a mais, por 63 minutos, não conseguiu fazer um gol, foi eliminado dos dois mata-mata, agora está na posição que tem que estar o Corinthians, óbvio, que é pelo menos ali entre os 10 primeiros. O Corinthians não tem investimento para estar jogando lá embaixo. O absurdo foi ficar 20 rodadas na zona do rebaixamento. Aí o cara cumpre a obrigação, veio o bacana falar que, nossa, o Ramon Dias já tomou de 4-0 do Criciúma e foi embora do Vasco. Foi eliminado de forma acachapante pelo Nova Iguaçu, da 4ª divisão, no Campeonato Carioca. E agora, finalmente, consegue fazer a sua obrigação, que é, com esse Corinthians cheio de jogadores caros, trouxe uma sequência de ótimos resultados, de vitórias. Pegou ali uma parte mais filé mignon da tabela e aproveitou. O Vasco não é nem filé mignon, é uma picanha caprichadíssima, né? Que é uma teta o Vasco. Vou te contar, o time do Vasco é uma vergonha. São 10 gols sofridos em 4 jogos. Tomou de 3 do São Paulo, tomou de 3-0, né? São Paulo, Fortaleza, Botafogo, também igualzinho a ontem. No começo do jogo já estava 2-0 e tal. E ontem estava 3-0, terminou 3-1 porque o Corinthians tirou o pé. Quanto o Inter foi 1-0, sabe-se lá como. O Inter foi muito melhor em São Januário. O time do Vasco é uma piada. E ontem não teve nem coletivo do técnico e o presidente apareceu lá e fez um pronunciamento. Amanhã eu dou uma coletiva, o técnico está fora. Quer dizer, o torcedor do Vasco não teve nem alguém para dar uma satisfação do porquê dessa vergonha. O Corinthians tem nada com isso, passou o trator, ainda foi piedoso, porque ontem estava no modo 6-1 Vasco. Se o Corinthians tivesse afim, ia ganhar de 6, como o Flamengo ganhou de 6-1 do Vasco. Detalhe, aí era o Boina o culpado, lembra o Álvaro Pacheco? Agora quem é? Já mandaram embora o Rafael Paiva. E o presidente? E a SAF? Então, para os fãs da SAF, está aí também o resultado. Uma SAF que está sem dono, né, aí perdido, ninguém quer assumir o Vasco, gente, é o tamanho do clube. E o presidente perdido. Fica muito claro que da teoria à prática vai uma grande distância, né? Vai uma grande distância. Pois é. Quem falou? Eu vou discordar do Mauro, dizer que o Corinthians pegou, todo o resto eu concordo, mas que o Corinthians pegou uma fase mais moleza do campeonato. A exceção foi o Palmeiras. Né? Não, mas vem desde a vitória contra o Flamengo. Eu não estou dizendo que o trabalho dos dias é bom, porque exibição de futebol, ainda, tirante esse jogo de ontem, contra um time frágil, eu acho que o Corinthians deve, para o elenco que tem. Mas o Corinthians foi ganhar do Vitória. O Vitória vinha invicto e segue invicto depois da derrota lá para o Corinthians no Barradão, que é uma vitória que você não pode considerar que tenha pegado galinha morta. Não pegou. Não pegou. Né? Tá bom, Cruzeiro, reserva, Atlético Paranaense estava perdendo de todo mundo, levou de 5, mas tem Palmeiras e tem Vitória nessa caminhada, que foram duas
São 6 pontos fundamentais para o Corinthians ter escapado do rebaixamento. Agora, é claro que com esse time que o Corinthians tem, não era para estar em 9º lugar. O Corinthians, com o investimento que fez, irresponsavelmente, era para estar lutando pelo título. Era para estar lutando pelo título. E continua fazendo uma campanha medíocre. Está aí. Tomara chegue na pré-Libertadores, mas é pouco para quem investiu o que o Corinthians investiu. O Corinthians de Duílio Monteiro Alves, o Corinthians de André Sanches, o Corinthians há muito tempo vem fazendo campanhas abaixo da crítica no Campeonato Brasileiro para o dinheiro que gasta, para a dívida que fez. Isso é absolutamente indiscutível. Agora, é claro, o torcedor olha e vê, o time faz uma campanha invicta como vem fazendo nesses últimos jogos. Ganha 5 jogos seguidos, coisa que não acontecia desde que o Corinthians foi campeão em 2017, que foi a última vez. Desde então. Aí, claro, o torcedor fica entusiasmado, tem todos os motivos para ficar entusiasmado. Não tem motivo nenhum para ficar cego diante de quem é que está à frente do Corinthians, que é tão ruim ou pior do que André Sanches e Duílio Monteiro Alves. André Sanches, ao menos, que também era um cara criticado pelo Sócrates, teve a grandeza de, no dia em que o Sócrates morreu, mandar homenagear o Sócrates, dentro de campo. Sabendo que o Sócrates não gostava dele, tinha tido um arranca-rabo horroroso com o Sócrates num camarote do Corinthians. Agora, esse que está aí consegue ser pior. Consegue ser pior, porque revela não ter a menor vergonha na cara ao fazer o que faz. E aí, óbvio, né? Vai perguntar para o Carrilho se ele apoia ou não o presidente do Corinthians. Chegou anteontem, o salário está em dia, agora está em dia, então é o suficiente. Né? Vem com essa conversa de que os jogadores apoiam. Aliás, na verdade, na sexta-feira pediram para os jogadores meter uma camiseta não ao impeachment. Os jogadores se recusaram e acertaram uma negociação de se manifestar pelas redes sociais, mas não aceitaram a ideia de pôr a camisa. E o tal do apoio, da ameaça de Memphis Depay, que iria embora se voltasse o impeachment, o que seria um absurdo, estando com o salário em dia, estranhamente, Memphis Depay não pôs nada nas suas redes sociais. É possível que ainda ponha, mas não pôs. Não pôs. Então veja como é possível tentar enganar todo mundo o tempo todo e só trouxa se deixa enganar desse jeito. Ô, Trajano, eu vou passar daqui a pouco para os rivais falar para o Arnaldo sobre os rivais que disputam com o Corinthians essa vaga aí, mas o Mauro falou um pouquinho da história do Pedrinho, acho que vale ressaltar, né? O Pedrinho, comentarista, achava um absurdo demitir treinador. O Pedrinho, presidente, já deu um chute lá no Rafael Pava, nem fala, nem conversa, amanhã a gente muda de técnico de novo. Curioso, né? O Vasco não dá muita sorte com um ex-jogador assumindo a presidência, não, né? Nem o Roberto, né? Tivemos o Roberto Dinamite, que talvez um dos maiores ídolos da história do Vasco, tem busto, artilheiro, grande jogador, mas como presidente foi um fracasso. O Mauro já falou um pouquinho aí. O Vasco é uma zona, né? Infelizmente, com a tradição, com a imensa torcida que tem, histórico que tem. Essa SAF ninguém entende. Quem é que manda? Que o cara for embora, não for? Quem vai ficar com essa batata quente? O estádio, como é que vai ficar a situação do estádio? Vai ser reformado? Começa quando a obra? Quem vai pagar essa obra? É muita confusão. E o time em campo é um bando, né? É um bando. Eu até estava entusiasmado com o fato de surgirem alguns técnicos novos, no início do trabalho desse Rafael Paiva, até que alguma coisa surgiu. Mas depois foi também os jogadores que tem, olha, é triste ver o Vasco do jeito que está. Agora, acho que a gente não podia deixar de falar, até o final do programa, um pouco da dramaticidade, né? Do grande acontecimento. Bom, teve vários grandes acontecimentos no fim de semana, depende do ponto de vista, depende de se olhar. Mas, em termos de dramaticidade, foi a classificação da Série B nos minutos finais.
Foi sensacional, falaremos. Agora, Arnaldo, na disputa aí contra o Corinthians tem o Cruzeiro e o Bahia. Vamos combinar que dois times que o Diniz e o Rogério Ceni. Bahia despencando, o Diniz acaba de perder aí a Sul-Americana. Vamos dizer que o páreo não está tão complicado assim para o Corinthians, parece. Curiosamente, dois times de técnicos e personalistas, né? Tem um jogo aí que vai talvez indicar uma possível reação ou não do Cruzeiro. O jogo atrasado é contra o Grêmio nessa semana, né? O Corinthians, o Bahia e o Cruzeiro. Arnaldo, falando em técnico personalista, inclui mais um aí desse time aí que ele vai enfrentar, né? Renato, né? O Grêmio, uma situação delicada. O Cruzeiro joga em casa, né? Fechando a rodada. Se o Cruzeiro ganha o jogo dele, consegue a reabilitação, ele abre 3 pontos para o Corinthians, né? E aí faltando 3 rodadas. O Corinthians, assim como o São Paulo, torce para o Botafogo ser campeão da Libertadores para abrir uma vaga a mais, né? Se não abrir a vaga a mais, e se estivermos no G7, ele vai ter que superar Cruzeiro e Bahia, né? O Bahia, cara, a última conseguiu empatar com o Atlético Paranaense no finalzinho, é uma derrocada inacreditável, né? Bahia, o segundo turno do Bahia é incrível de ruim e vai jogar ainda contra o Corinthians na casa do Corinthians, né? Então, eu acho que o Bahia não dá sinais de reação. Fez aquele jogão contra o Palmeiras, perdeu na última bola, né? Na boa exibição. E a gente tem que aguardar se o Cruzeiro tem capacidade de reagir. E aí, né, Tironi, você vê, quando foram jogar Corinthians e Cruzeiro, antes da final da Sul-Americana, o Cruzeiro do Diniz optou por vir para o time reserva. E aí, viu, Trajano, dá para entender o mau humor do Cássio, né? Porque o Cássio decidiu pular do barco antes que essa direção do Corinthians passasse para a segunda etapa da gestão, essa segunda janela de contratações. E agora ele está vendo o Corinthians, que ele defendeu por tanto tempo, estar à frente ou com mais possibilidades até do Cruzeiro, que não ganhou o título e tudo mais. Ele mudou de casa e não deu muito certo até agora. Mais do que isso, o Cássio não quis jogar a partida do confronto direto na Arena Corinthians. O Corinthians ganhou. Mais do que isso, o Cássio percebeu também, e isso é só para entender como governa o presidente do Corinthians, que esse presidente, ele paga o funcionário que está agora defendendo o Corinthians. Ele não paga o ex-funcionário. E nem os outros clubes. Qual que é o modo do Corinthians atual? Ele escolhe os boletos que paga. Então, ele paga os boletos do time atual, que vai continuar jogando tudo enquanto esses boletos estiverem sendo pagos. Vamos ver se eles vão continuar sendo pagos. Para quem saiu, jogador ou outro clube que negociou com o Corinthians não paga. Essa é a administração de 2024. Acho que entre Cruzeiro e Bahia, a reação do Cruzeiro, e entendo que se o Cruzeiro ganhar do Grêmio, vai ser difícil o Corinthians ultrapassar o Cruzeiro. Mesmo com toda a agenda positiva, mesmo com toda essa coisa toda, eu acho que 3 pontos para serem descontados em 3 jogos para o Corinthians vai ser complexo, até porque agora ele faz 2 partidas fora e só uma em casa. Mas vai depender do Diniz contra o Renato. Vamos aguardar. Tem mais um joguinho interessante na quarta-feira aí.